Amém. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero trazer uma palavra aos nossos corações nessa noite, uma palavra que o Senhor me entregou há alguns dias, e é uma direção sobre futuro, sobre destino. Eu creio fielmente que o Senhor te escolheu para ouvir essa palavra, para receber essa direção. Eu creio fielmente que aqueles que estão aqui foram destinados pelo Senhor para que os seus destinos e os seus futuros possam estar alinhados com o seu propósito, com a sua vontade, com o seu querer. Por isso, se sinta agraciado por estar na casa dele nessa noite, por estar aqui nesse lugar, por poder ouvir a voz dele, ouvir a palavra dele, que alimenta a nossa fé, que nos fortalece, que nos fortifica, que nos levanta, que nos renova, que nos coloca conectados ao seu propósito e à sua vontade. Por isso estamos alegres nessa noite, amém? Amém. Quem está alegre, dá uma salva de palmas, Jesus. Glória a Deus. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, nós iremos ler versos 24, 25 e 26. O livro do Êxodo, capítulo 4, verso 24, 25 e 26. Se você estiver sem Bíblia, você pode fazer a leitura conosco pelo telão. Aleluia. Me permita, Lizinho, senão as minhas chegadas para trás eu acabo tocando aqui. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Deixa eu ler 24. E procurou matá-lo. A sua versão está assim: que Deus se encontrou com Moisés, onde estava com sua família, e procurou matá-lo. Está assim? O Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, e com ele tocou o pé de Moisés e disse: você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Feche seus olhos, por gentileza, coloca a mão no seu coração. Pai, nós te exaltamos, meu Senhor, glorificamos o teu nome, rendemos ao Senhor a honra, a glória, a majestade, o poder, o domínio sobre tudo e sobre todos, de geração a geração. Tu és Deus, tu és Senhor, tu reinas sobre a terra, sobre os céus. Teu é o domínio, teu é o controle, tu é a glória, e nós nos rendemos a ti nessa noite, nos rendemos à soberania da tua palavra atemporal, palavra poderosa sobre nós, com histórias vivas e poderosas sobre nós. Portanto, mais uma vez, como tem feito até aqui, usa essa história narrada aqui nesse momento para trazer a tua vontade sobre nós, para nos conectar aos teus planos e propósitos eternos, meu Senhor. Prepara os nossos corações nessa noite como solos férteis para receber a semente da tua palavra, que essa semente possa germinar, crescer, frutificar em prol do teu reino, em prol
prol da Tua vontade sobre nós e sobre essa terra, meu Pai. Que cada um de nós sejamos um coração fértil nessa noite para receber a Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam abertos à Sua voz nessa noite. O Senhor tem liberdade nesse lugar para colocar aquilo que ainda não foi pensado sobre mim, estudado sobre mim, orado aqui nessa noite para ministrar. O Senhor tem liberdade para retirar aquilo que já foi colocado. A palavra é Tua, nós somos os Teus filhos. O Senhor tem total domínio e liberdade sobre esse momento. O Senhor é aquele que nos governa, que nos dirige, portanto fica à vontade, Espírito Santo, nesse lugar. Sinta-se à vontade, Espírito de Deus, nesse lugar, para conectar corações aos Teus propósitos nessa noite. Que destinos possam ser mudados nessa noite. Que destinos proféticos possam ser conectados nessa noite aqui nesse lugar. E aqueles que nos ouvem, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, para que o Teu reino seja estabelecido, para que chamados possam ser ativados aqui nesse lugar, nessa noite. Ao Senhor nós tributamos o louvor, a honra, a glória e toda a majestade nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? Pode ser melhor para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Na vida, todos nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas. Todos nós, diariamente, constantemente, precisaremos tomar decisões que nos levarão a algum lugar. Toda decisão ela tem como propósito nos encaminhar para um local, para um ambiente, para uma atmosfera. E todos nós, diariamente, constantemente, seremos levados a tomar decisões. E as decisões que serão tomadas, elas podem nos conectar a propósitos eternos que o Senhor tem sobre nós, ou nos desconectar deles. À medida do que eu escolho, do que eu decido, pode me levar a viver o propósito do Senhor, ou me desconectar dele. Pastor, isso é para quem tem chamado? Isso é para todas as pessoas. Isso é para todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, que conhecem a palavra do Senhor, que sentam para ouvir a voz do Senhor, que se submetem ao querer do Senhor. Todas as pessoas, na verdade, elas estão submissas a viverem o que as suas decisões trazem sobre elas. Eu decido amanhã, eu sou amanhã o que eu decido hoje. Eu vou mais profundo. Eu sou no futuro o que eu decido agora. Portanto, decisões mudam destinos. Você pode falar isso comigo? Decisões mudam destinos. Por isso precisamos discernir o ambiente espiritual e agir no tempo certo, para que as decisões nos levem ao futuro que Deus preparou para cada um de nós, ao lugar que Deus projetou para cada um de nós, ao ambiente para o propósito que o Senhor colocou sobre cada um de nós. Portanto, toda a gente mergulhar nessa história aqui, eu quero te dizer que você se conectará ao propósito do Senhor de acordo com a escolha ou a decisão que você toma diariamente em sua vida. Pastor, eu estou conectado. O que vai dizer que você está conectado a Deus são as decisões que você toma todos os dias da sua vida. Pastor, eu estou vivendo o propósito do Senhor sobre a minha vida. O que vai dizer se você está vivendo o propósito de Deus sobre a sua vida são as decisões que você toma diariamente sobre a sua vida. E essa história aqui, amado, narrada aqui, ela explica muito claramente o que a gente está falando aqui nessa noite. O texto que nós lemos, a história que foi narrada em apenas 3 versículos, ela relata a história
de uma mulher que discerniu o ambiente espiritual ao qual ela estava e agiu no tempo certo, tomando uma decisão que conecta a sua casa, a sua família, o seu marido, toda uma nação ao propósito do Senhor na terra. Nós estamos vendo uma mulher. Olá, amada, que bom te ver aqui. Te amo, viu? Também te amo. Você me deixou agora todo. Que bom te ver aqui. A história que nós lemos aqui, ela mostra uma mulher que conectou o seu marido ao seu chamado, a sua família aos planos do Senhor e a nação de Israel ao propósito de Deus. E isso com uma escolha, com uma decisão tomada em uma noite. Portanto, antes de entrar aqui na história de Zípora e de Moisés, você está vivendo hoje decisões que você tomou há tempos atrás. Você está vivendo hoje escolhas que você fez há tempos atrás. Sabe qual é a boa nova nisso? Que decisões podem mudar destinos a partir de agora. Que escolhas podem mudar rotas a partir de agora. Que decisões a serem tomadas, assim como Zípora tomou ao discernir o ambiente espiritual e agir no tempo certo, pode reconectar você aos planos do Senhor, aos propósitos do Senhor, à vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável sobre a terra. Pastor, eu estou vivendo o que eu decidi há tempos atrás. Sim, você pode estar, e você pode passar a viver no futuro o que decide agora, o que escolhe agora. Você pode estar enfrentando coisas que foram frutos dos caminhos que você trilhou há tempos atrás, mas pode passar a colher coisas de decisões que você toma agora, a partir de agora, a partir da vontade do Senhor discernida para esse tempo. Zípora nos mostra que isso pode acontecer se discernirmos o ambiente espiritual e agirmos segundo a vontade de Deus no tempo certo. Aleluia. Portanto, olha para o seu irmão e fala assim: você pode estar agora vivendo coisas que foram frutos de decisões tomadas no passado, mas pode viver no futuro coisas melhores, maiores, mais profundas, que serão colheita do que você decide a partir de agora. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. A boa nova com Deus é que você nunca está fadado a viver eternamente coisas que você decidiu há tempos atrás. A boa nova com o Senhor é que a rota pode mudar, os destinos podem ser mudados, se as decisões foram tomadas discernindo o ambiente espiritual e agindo no tempo certo, na hora certa. O texto lido de Êxodo 4, 24, conta uma história que eu frisei no início que era meio difícil de compreender. Êxodo 4, 24 diz que a família de Moisés estava em um lugar à noite e Deus veio a esse lugar para matá-lo. E parando para entender esse texto, a gente faz muitas perguntas. Mas como Deus veio matar Moisés, se Deus tinha acabado de escolher Moisés para libertar a nação de Israel? Mas como Deus veio para matar Moisés, se Moisés foi um dos maiores profetas da história de Israel? Mas como Deus veio matar Moisés, se ele seria o libertador do povo de Deus, da nação escolhida pelo Senhor, a nação de Israel, para representá-lo na terra? Essa história, ela antecede Moisés chegando no Egito para libertar a nação de Israel da dura escravidão que o faraó
imperava sobre a nação de Israel por mais de 250 anos. Como Deus escolhe alguém e depois vem para matar essa pessoa. Muitas coisas seriam anuladas se nesse momento Moisés morresse. O mar vermelho não teria sido aberto por Moisés. Nós não teríamos visto a água saindo da rocha, o maná descendo diariamente para alimentar a nação de Israel. Nós não teríamos visto Moisés fazer sinais e maravilhas no Egito, com as pragas para libertar a nação de Israel. Nós não teríamos visto Moisés ver Deus em plena sarça, pegando fogo no meio de um deserto. Nós não teríamos visto Moisés subir ao monte e descer com uma tábua, com os mandamentos para Israel segui-lo. São tantos milagres, tantos sinais, tantas experiências, que nós não conseguimos imaginar Deus anulando isso, Deus matando Moisés. Mas a única resposta que nos conduz a essa ação de Deus foi justamente uma quebra de aliança que Moisés havia feito diante do Senhor. Moisés tinha quebrado uma aliança diante de Deus, que o fez tomar uma rota diferente da que o Senhor tinha preparado para ele. Moisés tinha tomado uma decisão anteriormente, que tinha o desconectado de um chamado tão poderoso, tão magnífico, tão majestoso, que poderia ter anulado todas essas experiências que acabamos de falar aqui que Moisés viveu. Quem conhece a palavra, quem estuda um pouco da palavra, sabe que Moisés foi um dos maiores escritores do Antigo Testamento. Moisés escreveu todo o Pentateuco. Moisés escreveu o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. A gente consegue parar e não imaginar Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, livro de Jó, não conseguimos. Alguns salmos escritos por Moisés, nós não conseguimos. Isso poderia ter acontecido por uma decisão que Moisés tomou, que o levou a se desconectar do seu propósito, que o levou a se afastar da vontade de Deus. Uma quebra de aliança que Moisés fez por uma decisão tomada anteriormente ao seu chamado. Deus veio matar Moisés porque Moisés quebrou a aliança que tinha com Deus. Abre sua Bíblia em Gênesis 17, versículo 9, que eu quero te mostrar isso. Livro de Gênesis, capítulo 17, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: de sua parte, disse Deus a Abraão. Quem disse? Deus. Quem disse? Deus. Então, de sua parte, ou seja, da parte de Abraão, Deus estava dizendo: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os de sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, de Abraão em diante, Moisés foi posteriormente a Abraão, todo menino de 8 anos de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha
minha aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, que a nação de Israel, que a descendência de Abraão, que seria como as areias do mar e as estrelas dos céus, o representaria na terra, seria o seu povo na terra. Porém, para distinguir quem era povo de Deus e quem não era, Deus ordenou que a partir de Abraão até toda a sua descendência posterior teriam que circuncidar os homens que nascessem na carne, que era um corte no prepúcio do homem. Esse corte identificaria que aquele homem, que aquela família, que aquela casa tinha uma aliança com Deus. Aquela casa era do Senhor. Deus era o Deus daquela família. Deus estava com aquela família. Aquela família pertencia ao Senhor. Essa foi uma aliança que todo homem que nascesse e fosse do povo de Deus tinha que continuar com o seu filho. O filho nascia, então o pai pegava o seu filho até o 8º dia de vida e o circuncidava, dizendo: consagrado está o Deus de Israel, pertencente está ao Deus de Israel. Aliança tem com o Deus de Israel. Então, tempo passa, Moisés tem uma briga no Egito, mata o egípcio que estava oprimindo o hebreu. O faraó descobre, ele foge para Midian. Em Midian, no caminho no percurso de Midian, ele para beber água em alguns poços que tinham perto da cidade de Midian. Zípora chega nesses poços com os animais dos seus pais para dar água e alimentar os seus animais. Porém, tinha alguns pastores nesse lugar, nesses poços, que não permitiram que ela pegasse água, porque era uma briga por aqueles poços. Moisés as defende, dá água aos animais de Zípora. Ela volta para sua casa e conta ao seu pai Jetro: olha, encontrei um homem nos poços, ele nos defendeu dos pastores que estavam lá, e só assim conseguimos dar água aos animais e trazer água para o nosso povo. Então Jetro, pai de Zípora, diz para que fosse buscar esse homem, que era Moisés, e o trouxesse para recompensá-lo. Moisés vai a Midian, passa a habitar, a morar. Ele antes era fugitivo do Egito, porque tinha matado o egípcio. O faraó estava em busca dele. Ele passa a morar, a habitar em Midian, na casa de Jetro. E Jetro dá Zípora a Moisés como esposa. Então Moisés se casa com Zípora e tem 2 filhos. Quando Deus chama Moisés para voltar ao Egito e libertar a nação de Israel da escravidão do Egito, quando ele estava casado com Zípora e tinha 2 filhos. Onde foi a quebra de aliança? Ele não circuncidou os seus filhos. Ele estava em uma terra estrangeira que não tinha por tradição a circuncisão, ou seja, levar as crianças a pertencer ao Deus de Israel, a aliança feita ao Deus de Israel, e ele não aliançou os seus filhos a Deus. Por essa decisão de Israel de não consagrar os seus filhos a Deus, de não manter a aliança que ele tinha com o Senhor, Deus veio a ele para matá-lo. Essa é a história que nós temos. A decisão de Moisés o desconectou do seu propósito com o Senhor. A decisão de Moisés em criar os seus filhos em terra estrangeira, sem aliança com Deus, os fez se afastar da vontade do Senhor, se afastar do querer do Senhor. Naquele momento, Moisés estava colhendo frutos de uma decisão que tomou há tempos atrás. Assim como você pode estar agora colhendo frutos de uma decisão que você tomou há tempos atrás e quebrou a sua aliança com o Senhor, e foi contra os princípios do Senhor, e desonrou os mandamentos do Senhor, e não honrou a aliança que você tinha com o Senhor, e isso te afastou, e isso te desconectou do seu chamado, do seu propósito, te desconectou da vontade do Senhor, até que
mulher discerne o ambiente espiritual e age no tempo certo para mudar o destino da sua família, do seu marido e de toda a nação de Israel. Na noite que Deus veio matar Moisés, Zípora discerniu o ambiente espiritual, discerniu que uma aliança entre Moisés e o seu Deus havia sido quebrada, discerniu que o seu marido estava afastado do seu propósito, afastado do seu chamado, discerniu que esse lugar é um ambiente de morte. Então Zípora pega uma pedra afiada, circuncida o seu filho, toca em seu marido com sangue, como sinal da circuncisão, e Deus deixa Moisés viver. A partir desse momento, Moisés se levanta com sua família, volta ao Egito e começa a libertar a nação de Israel da escravidão que vivia há mais de 250 anos. Até que ele caminha a Canaã e vive todos os milagres e sinais que nós vemos na palavra de Deus. Zípora, nessa história, discerniu o ambiente espiritual e agiu no tempo certo para trazer vida onde existia morte, para conectar chamado onde havia quebra de aliança. Dito isso, o Senhor nessa noite está nos chamando a tomar decisões que tragam vida em lugares onde há morte. O Senhor está nos chamando nessa noite para tomar decisões que nos reconecte aos nossos chamados e aos nossos propósitos diante dele. O Senhor nessa noite está nos chamando para tomarmos decisões que mudarão os nossos destinos. Homens e mulheres com chamados, homens e mulheres diante do Senhor, com experiências para viver, com testemunhos para contar, que necessitam discernir o ambiente espiritual e agir no tempo certo, para que aquilo que Deus tem a fazer aconteça sobre nós. E aqui estamos nós, amém? Representado por essa mulher para tomarmos as decisões certas, discernindo o ambiente espiritual e agindo da forma certa, reconectando as nossas vidas com o Senhor e renovando a aliança que nós temos com Ele. Amém. Amém. Se você quebrou a sua aliança com o Senhor, hoje é noite de você renovar ela nesse lugar. Amém. Amém. Hoje é noite de tomar as decisões que vão renovar a sua aliança com Ele, que vão retirar todo o ambiente de morte e trazer vida sobre você. Amém. Amém. A desobediência de Moisés trouxe morte onde deveria haver vida. A obediência de Zípora trouxe vida onde estava para ter morte. Então escuta, amado. Talvez a sua desobediência trouxe um cheiro de morte, mas a sua obediência pode trazer vida a esse lugar. Talvez a sua quebra de aliança trouxe um ambiente de morte para a sua casa, para a sua família, para o chamado espiritual, para o futuro de vocês, mas a obediência, a conversão da rota para o caminho certo, a decisão e a escolha certa a tomar, pode trazer cheiro de vida, cheiro de testemunho, cheiro de experiência, cheiro de milagre, não só sobre você, mas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o destino profético que o Senhor separou para você. E quem crê nisso, levanta a mão e dá uma salva de palmas, Senhor. Fez então para mudar o destino de Moisés, um dos maiores profetas da história, que estava para morrer e anular toda a sua história que nós conhecemos. O que fez essa mulher então para mudar o destino de Moisés, da sua família
e de toda a nação de Israel. Porque lembrando a você, se Moisés morre, os filhos dele ficam sem pai. Os filhos dele ficam sem a descendência de Abraão, porque ele não era da tribo de Israel, ele era midianita. E a nação de Israel ficaria sem libertador. Sim, mas Deus levantaria um libertador? Com certeza. Deus não deixa de fazer a sua obra quando um homem não quer fazer. Levantaria outro libertador, mas a história não seria essa que nós conhecemos. O que Deus tem de história para você é para você e mais ninguém. O que Deus tem preparado para você e para a sua casa é para você e para a sua casa e mais ninguém. O testemunho, os milagres, as experiências que Ele tem para você é para você e mais ninguém. Deus libertaria Israel através de outro libertador, sim, mas a história seria diferente. Deus poderia fazer coisas grandiosas com você, com a sua casa e sua família, que não fosse através de você, sim, mas a história seria diferente. Por isso, querido, é tempo de nós refazermos a aliança que nós quebramos pela desobediência, pela desonra, pela falta de temor. Por isso é tempo de refazermos a aliança que quebramos com o Senhor, para nos reconectarmos aos seus propósitos e aos seus planos na terra. Amém? Amém. Então, o que levou Zípora a tomar a decisão que reconectou Moisés ao seu chamado, sua família, os propósitos do Senhor e a nação de Israel, aquilo que Deus queria fazer através de Moisés? Primeiro, Zípora discerniu o ambiente espiritual. Deus veio matar Moisés. Deus é espírito. Ela discerniu o ambiente espiritual. Ela olhou para a sua casa, para a sua família e falou: alguma coisa está errada aqui, porque eu sinto cheiro de morte. Alguma coisa está desconectada aqui, porque eu não sinto Deus se mover nesse lugar. Alguma coisa está diferente aqui, porque eu não sinto a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção do Senhor sobre nós. Deixa eu te falar uma coisa. Nós sabemos quando o cheiro está de morte no lugar. Nós sabemos quando a aliança está quebrada naquele lugar. Nós sentimos no Espírito que habita em nós e discerne coisas que o homem natural não compreende, quando Deus está se movendo naquele lugar, quando o inimigo está se movendo naquele lugar. Zípora discerniu que o ambiente da sua casa tinha cheiro de morte. Agora me escute, meu amado. Se você tem discernido que esse ambiente na sua casa também tem cheiro de morte, de destruição, se você também tem discernido que o ambiente do seu casamento, da sua família, dos seus projetos, das suas finanças, dos seus negócios, do seu chamado espiritual também tem tido cheiro de morte, é tempo de você agir como Zípora agiu. É tempo de você tomar decisões como Zípora tomou. É tempo de você fazer escolhas como Zípora fez. Discerniu o ambiente espiritual. Percebeu que Deus está se movimentando, ou que o inimigo está se movimentando. Então é tempo de agir para mudar o destino. Zípora poderia dizer: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Veio matar Moisés, não veio me matar. E nós poderíamos dizer: o que é que eu tenho a ver com isso? É o meu marido que está errado, é o meu filho que está errado, são os meus funcionários que estão errados, é o meu vizinho que está errado. Ou poderíamos dizer: eu sinto cheiro de morte desse lugar, eu discerno espiritualmente que algo está errado desse lugar, e eu vou me levantar para mudar o destino da minha casa, da minha família, do meu filho, do meu casamento, das minhas finanças, da minha empresa, da minha vizinhança, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Nós podemos decidir
conforme o cheiro de morte que ele apresenta. Nós podemos escolher mudar os ambientes que estamos, ou deixar os ambientes morrerem com o cheiro de morte que eles apresentam. Zípora sentiu, discerniu, Deus veio para matar o meu marido, mas não só o meu marido, a minha casa, a minha família, o chamado espiritual que nós temos, o que Deus veio a fazer na nação de Israel através do meu esposo. Então eu me levanto, então eu intercedo, então eu oro, então eu faço jejum, então eu faço votos, então eu faço propósitos, então eu movimento o ambiente espiritual e tomo decisões agora que mudam destinos do futuro. Agora vira para o seu irmão e fala para ele: você sente cheiro de morte? Então é tempo de mudar destinos. Para ficar melhor, como está a sua casa? Pergunte a ele: como está a sua casa? É tempo de tomar decisões que mudarão os destinos. Pergunta como está o seu chamado. É tempo de tomar decisões que mudarão o seu destino. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. O texto de Gênesis que nós lemos, Gênesis 17, onde Deus fala da aliança a Abraão, essa aliança era para quem? Para os judeus, ok? Ok? Era para a nação de Israel apenas, ok? Ok? Da onde era Zípora? Midian. Não tinha nada a ver com a aliança de Israel. O que fez Zípora? Tem a ver sim a minha família. O que fez Zípora? Tem a ver sim ao meu marido. O que fez Zípora? Tem a ver sim, são os meus filhos. O que fez Zípora? Tem a ver sim, é a aliança do meu esposo com o seu Deus, que é o Deus dos céus e o Deus da terra. O que fez Zípora? Tem a ver sim com o destino de uma nação, com o destino de um país, com o destino de um povo. Tem a ver com a sua casa, meu amado. Tem a ver com o seu chamado espiritual. Tem a ver com a sua família. Tem a ver com os seus filhos. Tem a ver com todo o ambiente que cerca você. Tem a ver com gerações futuras. Hoje estamos falando de Zípora. Tem a ver sim com você. Tem a ver sim com a sua casa. Tem a ver sim com a sua descendência. Tem a ver sim com a descendência da descendência da descendência dos seus filhos. O que você decide hoje muda a geração do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, do seu tataraneto. Não dá para discernir só pelo momento, pelo ambiente, pela circunstância. Se fosse pelo olhar natural, Zípora não estava nem aí realmente. E se for pelo olhar natural, você também não está nem aí, meu amado. Mas discernir é um ambiente espiritual e não natural. Discernir não é o agora, é o futuro. Discernir não é só o que eu faço agora, é a reação do que eu faço agora, afetando o futuro, afetando toda uma geração. Zípora discerniu o ambiente espiritual e decidiu manter a aliança de Moisés com Deus, circuncidando o seu filho. Se você discernir o ambiente espiritual, então tome decisões então, que manterão a aliança de Deus com a sua casa. Se você discernir o ambiente espiritual, então tome decisões que manterão o chamado de Deus com a sua família. Se você discernir o ambiente espiritual, então haja. É tempo de agir de acordo com o discernimento espiritual que nós estamos tendo. Discernir o ambiente espiritual, obedece. Discernir o ambiente espiritual, renova a aliança. Discernir o ambiente espiritual, caminha segundo a palavra do Senhor, os princípios do Senhor, o mandamento do Senhor.
Verso 24, Deus veio matar Moisés. Verso 25, Zípora circuncida o seu filho. Versos 26, e Deus deixou Moisés viver. Você consegue entender que as suas decisões mudam destinos, mudam ambientes, mudam circunstâncias, mudam lugares, mudam pessoas? Você consegue entender que o que você decide hoje tem um impacto não só no agora, não só no ambiente, mas no futuro? Zípora discernir o ambiente espiritual, depois agir. O que é que eu preciso fazer? Discernir o ambiente espiritual e depois agir. Tem gente que vê, que sente, que percebe, mas falta agir, amado. Mas falta coragem, querido. Ela pegou uma pedra, cortou o prepúcio do seu filho, tocou no pé do seu marido e falou: você é um homem de sangue, que representava a circuncisão. Ela estava dizendo ao Senhor: Senhor, eu não sou judia, eu não sou hebreia, mas eu sou esposa de Moisés, eu circuncido meu filho, eu mostro a ele que a aliança está refeita e ele vai caminhar para o Egito, para libertar a nação que o Senhor mandou. Discerniu, observou e agiu. Se você discerniu, falta agir, não. Se você discerniu, falta fazer, falta praticar. A fé não é ouvir, a fé é ouvir e praticar o que ouviu. Aleluia. Discerniu, coragem para agir. Discerniu, coragem para pagar o preço pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Discerniu, chifrudo lá, colocando coisa no meio da sua casa. É tempo de se levantar com coragem para desfazer as obras do inferno, para fazer retroceder principados e potestades que tentam paralisar você, que tentam paralisar o seu chamado, que tentam paralisar a sua família, que tentam te desconectar do chamado do Senhor para um futuro grande e poderoso sobre você. Mas pastor, já discerniu porque está parado, amado. Já discerniu, age. Jejum, oração, propósito, adoração, comunhão, serviço a Deus, congregar na igreja a qual você pertence. Se discerniu, orar de madrugada. Se discerniu a batalha, fazer jejuns e propósitos de acordo com a batalha discernida. Pastor, eu discerni, mas não jejua, mas não congrega, mas não adora, mas não lê a palavra, não muda o ambiente, muito menos o futuro, muito menos o destino. Discerniu, agora eu vou batalhar. Capacete da salvação, espada da fé, couraça da justiça, veste as sandálias do Evangelho de Jesus e começa a marchar, amado. E começa a marchar, profetizar, declarar, ungir a sua casa, ungir a sua família, ungir o seu marido, ungir a sua empresa, ungir o seu filho, ungir os seus pés. Começa a declarar: eu estou em guerra por aquilo que o Senhor me entregou, e maior é o que está comigo do que é o que está no mundo. Discerniu, começa a profetizar 7 voltas no muro de Jerusalém, trombeta para tocar, para que os anjos do Senhor trabalhem ao meu favor. Discerniu, adora, discerniu, levanta as mãos declarando dependência. Discerniu, clama o favor do Senhor. Quando Deus pega Ezequiel, leva no vale de ossos secos, o que é que Deus fala para ele? Você vê o que é aqui? Você discerne o que é desse ambiente? Ambiente de morte. Então agora age, profetize, declare, então os ossos voltaram a ter vida. Discerniu, é tempo de agir, amado. É tempo de não abrir mão do que Deus te entregou, do que é seu, do que Ele colocou sobre você. É tempo de dizer: olha, não foi comigo talvez, não foi através de mim que a aliança se quebrou talvez, mas é através de mim que ela se renova. Mas é através de mim que vem o renovo, vem o fortalecimento, vem a graça do Senhor sobre a minha casa. É através de mim que nos conectamos mais uma vez, que vivemos o chamado mais uma vez, que eu amo
pouquíssimo tempo atrás, nós estávamos inseridos nesse ambiente aqui. Tínhamos decisões a tomar que não implicava só no ato, mas sim no futuro da igreja. Discernimos o ambiente espiritual, não desonramos ao Senhor, não quebramos a aliança que tínhamos com o Senhor, não nos precipitamos diante do Senhor, e ao discernir a vontade de Deus, decidimos aquilo que nos conectaria aos seus planos e propósitos. Quem lembra disso? Nós fomos levados pelo Senhor para estarmos no lugar que agora nós estamos. E sabe o que é que isso implica, amado? Mudamos o destino profético dessa igreja, dessa casa, dessa família. Decisão que não impactou apenas nós, igreja, impactou todo o arquipélago. Nós nos conectamos ao que Deus tem a fazer, não só aqui nessa casa, mas em todo esse arquipélago. Nós decidimos algo que vai mudar a vida dos membros, dos obreiros, dos líderes, daqueles que serão os futuros missionários, os futuros pastores dessa casa e de todo esse arquipélago. Discernimos o ambiente espiritual, agimos no tempo certo, no tempo de Deus, aquilo que Ele tinha a fazer através das nossas vidas, não só para agora, mas para o futuro dessa casa, o futuro dessa igreja. Então escuta, amado. Discernir o ambiente espiritual, entender o que Deus está fazendo, sentir o cheiro daquele lugar, o ambiente daquele lugar, é tempo de agir para mudar o destino da sua casa, da sua família, dos seus filhos e do seu chamado diante do Senhor. Talvez você me pergunte, pastor, e como ficou Zípora? Como ficou a história dessa mulher? Ficou conhecida como aquela que salvou o chamado do maior profeta da história de Israel. Como ficará conhecida a sua história? Por ter salvado a sua casa, a sua família, o seu chamado, a sua vizinhança, os seus colegas de trabalho. Como fica conhecida a sua história? Depende da decisão que você toma agora, da escolha que você faz agora. Se coloca de pé, por gentileza. Deus está nos chamando a tomarmos decisões que mudem os nossos destinos, nos conectando a Ele, a sua vontade, a seus propósitos. Ele está nos chamando, amado, a tomarmos decisões não baseado no ambiente natural, não baseado nas circunstâncias físicas, mas discernindo o ambiente espiritual, que vai impactar não só a minha vida, mas toda a minha casa, toda a minha família, todo o meu chamado diante do Senhor e o futuro ao qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. O que eu decido agora será aquilo que eu vou viver no amanhã. Decisões que honrem a Deus, que honrem a aliança que nós temos com o Senhor, que mudem lugares de morte para lugares de vida e restaurem chamados, propósitos espirituais diante do Senhor. E quem está disposto a isso nessa noite? Feche seus olhos, por gentileza, eu quero orar por você.